Hoje a gente vai falar sobre matrizes, ok? O que é uma matriz, né? Uma matriz é uma estrutura matemática em que a gente organiza ela por linhas e colunas, né? Uma tabela com linhas e colunas, certo? Uma das aplicações de matrizes, né, é a organização de dados e informações, né? Porque fica muito mais fácil de a gente visualizar as informações ali. Então, um exemplo simples, né? Por exemplo, as vendas de uma editora em relação aos livros de matemática, física e química no primeiro trimestre de 2020 podem ser expressas pela tabela a seguir. Então, aqui, matemática em janeiro, 20 mil, 32 mil, 45 mil em fevereiro e março, respectivamente, certo? Qualquer informação que eu queira ver é fácil de ser localizada na tabela, concordam? Ah, em março, quanto que foi vendido de química? Tá aqui, certo? Então, é muito melhor do que se fosse num texto corrido, né? Que a gente teria que procurar lá linha por linha, tentar achar química no mês de março, sabe? Então, a organização de informações via tabela, né? Que a gente vai ver que a gente vai transformar numa matriz, é muito mais prática, certo? Uma tabela desse tipo ali, que a gente acabou de ver, né? Essa daqui, ela em que os números são dispostos em 3 linhas e 3 colunas. De novo, é organizado em linhas e colunas, né? Lembra da linha do caderno? A linha do caderno é assim, né? Então, assim é a nossa linha. E a nossa coluna, né? Coluna da casa, na coluna do corpo tá vertical, né? Então, a gente tem 3 linhas, né? E 3 colunas, certo? A gente olha as informações que a gente tem, né? Só vai ter legenda quando for tabela, né? A matriz ela vai ter só as informações numéricas. Denomina-se matriz 3 por 3, né? E a gente pode representar da seguinte forma. Então, aqui por colchetes ou pelos parênteses, né? E, de novo, só a informação numérica, beleza? Nas matrizes, os números são chamados de elemento. Então, aqui a gente tem 9 elementos, né? Primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim vai, beleza? Só que a gente não chama de primeiro, segundo, terceiro, porque senão vai que a pessoa contou assim, ó, primeiro, segundo, terceiro. A gente vai ver que tem uma certa organização aqui. Então, as linhas são numeradas de cima para baixo. Então, primeira linha, né? Segunda linha, terceira linha. A gente contou de cima para baixo. E as colunas da esquerda para a direita. Então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Beleza? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Beleza? Tabelas com M linhas e N colunas, né? Quaisquer números ali, né? De uma forma geral, são denominadas matrizes M por N, certo? Então, eu coloco o número de colunas, de linhas, né? E o número de colunas. Linha, coluna. Sempre nessa ordem. Na tabela anterior, portanto, temos uma matriz 3 por 3, né? Que tem 3, aqui tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Outros exemplos, né? Aqui, quantas linhas? Linha, coluna. Temos uma, 2 linhas. Então, ela é 2 por... Agora, eu vou ver as colunas. 1, 2, 3. Então, 2 por 3, como está dito ali, certo? Aqui, quantas linhas? 1, 2. Quantas colunas? 1, 2. Então, 2 por 2, certo? O xzinho aqui, né? A gente lê por, né? Então, 2 por 3, 2 por 2. Beleza? Forma ou notação geral, né? Como é que a gente escreve uma matriz de maneira genérica, né? A gente diz, a gente costuma representar as matrizes por letras maiúsculas, né? Então, a matriz A é um A maiúsculo, a matriz B é um B maiúsculo e assim vai. E seus elementos por letras minúsculas, né? Meio como a gente faz já com conjuntos. Acompanhada por 2 subíndices que indicam respectivamente a linha e a coluna que o elemento ocupa. Então, aqui, esse elemento aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna, por isso ele é o elemento 1, 1. Esse elemento aqui, qual é a linha dele? A1, então ele é um elemento A1. Que coluna? 1, 2, então ele é o elemento 1, 2. Esse cara aqui é a linha e esse cara aqui é a coluna. Sempre, de novo, nessa ordem, assim como a gente fez com a matriz, tá? Então, cada elementozinho vai ter um subíndice diferente, né? Eles vão ter 2, né? Mas aqui, cada númerozinho desse vai ser diferente um do outro. Por quê? Porque a posição é única, né? Beleza? A diagonal principal de uma matriz é formada pelos elementos ANN, ou seja, os 2 subíndices são iguais, certo? Então, aqui, a nossa diagonal principal vai ser essa daqui, ó,
A1, A22, A33, né? Então, vai ser essa diagonal aqui. Tá aí a outra. A outra a gente chama de diagonal secundária, beleza? Então, diagonal principal, os índices, os dois subíndices são iguais. E a outra diagonal é a diagonal secundária, beleza? Vamos lá. Exemplos, então. Escrever a matriz AIJ 2 por 3. Então, primeiro passo, escreve ela na forma genérica. Ela tem duas linhas, né? E 3 colunas. Então, aqui, vamos só lembrar, linhas, colunas. Então, vou escrever na forma geral. A1, né? A12. Todos aqui da primeira linha vai começar com 1, né? Aí, primeira coluna, segunda coluna. Quantas colunas tem? 3. Então, vai mais um aqui. A13. Vamos para a segunda linha. É a última, né? Porque só tem duas. Então, A21, A22, A23. Então, nossa matriz A tá aqui, ó, de maneira genérica. Só que aí eu preciso saber quem são esses caras aqui, certo? E para isso a gente tem a nossa fórmula, certo? A nossa formulazinha aqui, ó. A gente vai substituir cada um desses subíndices aqui. Então, eu vou botar um igual aqui para botar os nossos resultados. E aqui embaixo eu vou escrever cada um deles. O A1, né? Vou calcular o primeiro. Vai ser igual. A gente tem... Deixa eu até botar a fórmula aqui. A, I, J. Igual a I mais J. Então, aqui, o A1 vai ser, no lugar do I, é o 1. Mais, no lugar do J, é 1 também. 1 mais 1, 2. Então, esse cara é 2. Vamos lá. A1, 2. Aqui é a ordem de calcular, tu decide, né? Eu tô fazendo por linha. Vai ficar 1 mais 2, né? Tá somando esses dois caras, né? Então, a gente soma esses dois caras. Vai dar 3. Como esse aqui é um caso simples, posso fazer de cabeça? Posso, né? Não dá essa trabalhada de copiar. Aqui vai ser 1 mais 3, ou seja, vai ser 4. Certo? Aqui, 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Beleza? Mas vamos lá. 3, vai ser 1 mais 3, 4. Terminei a primeira linha, né? Vou para a segunda. A21 vai ser 2 mais 1, que dá 3. A22 vai ser 2 mais 2, que dá 4. A23 vai ser 2 mais 3, que dá 5. Opa! Fechou. Temos a nossa matriz A. Sempre escreve ela, inicialmente, né? Sempre escreve ela na forma genérica, porque daí tu sabe se já foram todos os elementos, se não foram. Só para ter uma cara ali o negócio, né? Uma dica também é... A gente usa principalmente 2x2, 3x3, 2x3, 3x2. Deixa escrito isso numa folha separada e aí depois tu só fica verificando a folha, né? É uma também. Aqui é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Então, vamos lá. Essa matriz A, ela vai ser 3 linhas, 2 colunas. Então, A11, A21, A31. Vai até segunda coluna, então, A12, A22, A32. Lembra? Sempre primeiro linha, depois coluna. Então, vamos lá. Tá falando o seguinte, vai ser 1 se o I for igual a J. Vamos ver quando que o I é igual a J. A gente já viu que na diagonal, né? Mas, nesse caso, não tem diagonal porque ela não é quadrada, né? Então, aqui, esse cara e esse cara, certo? No restante, a gente vai ter que fazer a conta do I mais J, né? Porque no restante, o I é diferente de J, a coluna é diferente da linha, né? O número. Então, vamos lá. Essa matriz aqui, então, vai ser igual... Eu vou botar até em outra cor aqui. Esses dois aqui, a gente já viu que aqui é 1 e aqui é 1. O restante, a gente precisa calcular. Então, vamos lá. O A12 é I mais J, né? Então, 1 mais 2, que dá 3. Então, esse cara aqui é 3. A21 vai ser 2 mais 1, que dá 3. A31 vai ser 3 mais 1, que dá 4. A32, né? 3 mais 2, que dá 5. Fechou. Beleza? Vamos lá. Escreva a matriz AIJ 2, 4, né? 2 por 4. Então, 2 linhas por 4 colunas. Então, vamos lá. A11,
A12, A13, A14. Aqui, A21, A22, A23, A24. 2 linhas, 4 colunas. Fechou. Tal que o A e J é o módulo de 1 menos J. O módulo é maior ou igual a 0, né? Então, vamos lá. Vou botar a formulazinha aqui, né? A e J é igual ao módulo de I menos J. Então, módulo do primeiro menos o segundo. Então, vamos lá. A1 vai ser 1 menos 1, que dá 0. Qual é o módulo de 0? 0, né? Ou vai ser o próprio número que está aqui dentro, se ele for maior ou igual a 0. Se ele for negativo, né? Só troca para positivo, certo? Então, vamos lá. Vamos para o 1, 2, né? Fazer a linha toda primeiro. 1, 2 é 1 menos 2, que dá menos 1. O módulo do menos 1 é mais 1, né? Ou só 1, né? Porque a gente não bota o mais na frente. 1, 3 vai ser 1 menos 3, que dá menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. 1, 4 vai ser igual a 1 menos 4, que dá menos 3, e o módulo de menos 3, 3. Lembra que o módulo é a distância desse número até o 0, né? Então, aqui temos o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Qual é a distância dele? 1, 2, 3, certo? Depois, terminamos a linha aqui, ó. Ficou 0, 1, 2, 3. Vamos para de baixo. A2, 1 vai ser 2 menos 1, que dá 1, e o módulo de 1 é 1 mesmo, né? A2, 2 vai ser 2 menos 2, que dá 0, e o módulo de 0 é 0. A2, 3 vai ser 2 menos 3, que dá menos 1, e o módulo de menos 1 é 1. A2, 4 vai ser 2 menos 4, que dá menos 2, que o módulo é 2. Então, a gente tem 1, 0, 1, 2. Beleza? Então, essa é a nossa matriz A. Sempre esse processo. Escreve de forma genérica, aplica a fórmula em cada um dos elementos e substitui na matriz. Por último, escreva a matriz 2, 2, né? Então, 2 linhas, 2 colunas. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Vamos lá. A fórmula é A e J igual a 2 vezes o primeiro mais 3 vezes o segundo. Então, vamos lá. A1 vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Isso dá 2 mais 3, que dá 5. A1, 2. Isso dá 2 vezes 1 mais 3 vezes 2, que dá 2 mais 6, que é 8. A2, 1 vai ser 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Nota que respeita aqui, né? O I é a primeira entrada, então no I tu vai botar a primeira entrada. O J é a segunda entrada, então tu vai colocar a segunda entrada aqui, beleza? Vai dar 4 mais 3, que dá 7. E o A2, 2 vai ser 2 vezes 2 mais 3 vezes 2, que dá 4 mais 6, que dá 10. E aí fechou a nossa matriz. Tranquilo?